Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia. Amados, é um imenso prazer estar com vocês novamente. Dessa vez para meditarmos no livro do profeta Daniel. Eu sou o professor Fábio Machado e estarei nos próximos 3 dias com vocês, para juntos compreendermos esse livro, cujo tema é a soberania de Deus na história da humanidade. No final da história de Ezequias, o nobre rei de Judá, conforme relatado lá pelo livro do profeta Isaías, lá encontra-se uma profecia significativa. O Senhor, por meio de Isaías, anunciou o futuro julgamento sobre a casa real de Davi. Eis que dias virão em que tudo o que houver na tua casa e tudo o que teus pais guardaram até o dia de hoje será levado para a Babilônia, e nada sobrará, diz o Senhor. E de teus filhos que sairão de ti, que tu gerar, eles levarão, e eles serão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: Boa é a palavra do Senhor que disseste. E disse mais: Além disso, haverá paz e verdade nos meus dias. Isaías capítulo 39, versos de 6 a 8. Cerca de 100 anos depois dessa profecia, ela foi literalmente cumprida. Os versículos iniciais do livro de Daniel nos apresentam isso. O rei da Babilônia veio e sitiou a cidade de Jerusalém e conquistou-a. Entre os arrebatados estava Daniel e seus companheiros. De acordo com a tradição judaica, Daniel é o autor do livro que leva seu nome. A profecia de Daniel cobre todos os 70 anos do cativeiro babilônico, de 606 a 605 a.C., no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, a 537 a.C., no terceiro ano do reinado de Ciro. Além disso, várias passagens do livro indicam sua autoria. Daniel, cujo nome significa Deus é o meu juiz, a partir do capítulo 7, verso 2, ele escreve de maneira autobiográfica, na primeira pessoa do singular. Quando ainda era adolescente, entre 13 a 15 anos, ele foi retirado à força de sua nobre família em Judá e levado cativo para a Babilônia. E ali passou o restante de sua longa vida, 85 anos ou mais. Acredita-se que ele tenha escrito seu livro em 530 a.C. Considerado o Apocalipse do Antigo Testamento, o livro de Daniel foi escrito em 2 línguas, o hebraico e o aramaico, a língua da Babilônia. O primeiro capítulo foi escrito em hebraico, em um estilo intimamente ligado ao hebraico usado no livro de Ezequiel. Os capítulos de 8 a 12 também foram escritos na língua hebraica, mas os capítulos 2, do verso 4 até o capítulo 7, verso 28, são escritos na língua aramaica. Isso dá um argumento adicional para a autenticidade do livro. O autor era familiarizado com as 2 línguas. Alguns estudiosos acreditam que Daniel foi levado a empregar os 2 idiomas por um motivo específico. O que preocupava essas grandes monarquias, Babilônia e Medo-Persa, estava escrito na língua com a qual estavam familiarizados. O que preocupava o povo judeu foi escrito para eles em hebraico. No capítulo 1 de Daniel, dos versos 1 a 7, a invasão de Judá por Nabucodonosor em 606 a 605 a.C. foi a primeira de suas 3 invasões e deportações que terminaram no exílio de Judá. Essa invasão inicial resultou no transporte para a Babilônia de alguns dos utensílios da casa de Deus, provavelmente para mostrar seu domínio sobre Judá.
e também na deportação de alguns jovens da família real e da nobreza. Entre estes estava Daniel e seus 3 amigos, que acredita-se eram adolescentes na época. A ordem do rei a Aspenaz era que ele deveria selecionar jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência, dotados de sabedoria, inteligência e instrução, e que tivessem capacidade para assistirem no palácio do rei, e que ele lhes ensinasse as letras e a língua dos caldeus. O plano real era treiná-los para serem conselheiros na corte de Nabucodonosor. Amados, é importante para o nosso estudo geral de Daniel, especialmente para os capítulos posteriores, quando Daniel revela seus grandes temas proféticos, fazer uma pausa aqui e notar que a conquista e destruição de Jerusalém pelos babilônios sob o rei Nabucodonosor e a deportação do povo para o exílio na Babilônia, começou o que Jesus chamou de o tempo dos gentios, conforme narrado lá no Evangelho de Lucas, capítulo 21, verso 24. Esse período que começa com o exílio babilônico e ainda está em vigor hoje, ele continuará até que Jesus Cristo retorne, liberte Israel de seus opressores gentios e estabeleça seu reino milenar. Deus revelou muito dessa história vindoura a Daniel, então isso se tornará proeminente mais tarde no livro. Para seu novo papel na Babilônia, Daniel deveria aprender a língua e a literatura caldeia e receber o nome babilônico, Belteshazzar. Seu nome e os nomes de seus 3 amigos, então, foram alterados para refletir os nomes dos deuses babilônicos. Esse detalhe é importante porque um nome no mundo antigo era mais do que uma designação. Frequentemente nas Escrituras, Deus ligava o nome de alguém ao caráter ou mesmo ao legado dessa pessoa. No verso 8 do capítulo 1, não demorou muito para que Daniel tivesse sua primeira oportunidade de seguir a Deus no meio de uma cultura pagã. Ele decidiu que não se contaminaria com a comida do rei. Essa decisão foi tomada para evitar a violação da lei de Moisés em relação aos alimentos que os judeus não deveriam comer. A lei ensinava explicitamente, por exemplo, que eles não podiam comer alimentos oferecidos aos ídolos. Embora estivesse servindo a um rei pagão, Daniel resolveu não desobedecer a Deus. Nos versos de 9 a 13 do capítulo 1, havia riscos no desejo de Daniel de não se contaminar. O chefe dos eunucos, chamado Aspenaz, temia que lhe custaria a vida se Daniel e seus amigos não comessem a comida designada e ficassem doentes por causa disso. Daniel, portanto, apelou para o guarda que era responsável por ele e propôs um teste. Daniel pediu que ele e seus amigos recebessem uma dieta de legumes e água e que sua saúde fosse observada. Dos versos 14 a 16, Deus concedeu a Daniel favor com o guarda, que concordou com as condições por um período de 10 dias. Quando o teste terminou, Daniel e seus amigos não eram apenas saudáveis, eles eram os mais saudáveis do que todos os jovens que comiam a comida do rei. A primeira rodada foi para Daniel e seus amigos. Deus havia honrado sua fidelidade para com ele. Dos versos 17 a 21 do capítulo 1, Deus deu a esses 4 homens conhecimento e entendimento em todo tipo de literatura e sabedoria. Embora esses homens judeus fossem os exilados, Deus se mostraria superior por meio deles. Quando o rei babilônico os entrevistou, ninguém foi achado igual a Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eles eram a nata da safra, os melhores dos melhores. Eles atenderam o rei, e ele os consultou em questões de sabedoria e entendimento.
Como resultado, Nabucodonosor não apenas achou seus conselhos úteis, mas ele os achou 10 vezes melhores do que qualquer outra pessoa em seu reino. Em termos de habilidade, eles estavam cabeça e ombros acima de todos os chamados sábios da Babilônia. Isso porque, embora vivessem em um reino terreno, sua lealdade era para com um rei celestial. No capítulo 2, no verso 1, não demorou muito para que Nabucodonosor tivesse sonhos que o perturbavam. Leitores fiéis das Escrituras se lembrarão de uma história bíblica anterior, a de Faraó e José, na qual um governante pagão teve sonhos perturbadores e se voltou para um porta-voz do único Deus verdadeiro em busca de conselho. A história estava prestes a se repetir, agora com Daniel. Dos versos 2 a 4 do capítulo 2, o rei estava ansioso para entender seu sonho. Ele ficou tão perturbado que chamou todos os seus magos, médiuns, feiticeiros e caldeus, homens babilônicos sábios e influentes, para interpretá-lo para ele. Entretanto, os homens do rei o elogiaram e convidaram-no a contar seu sonho para eles, e asseguraram-lhe com confiança que eles então poderiam dar sua interpretação, ou pelo menos apresentar algo que soasse bem. Nos versos 5 e 6 do capítulo 2, a resposta de Nabucodonosor foi o tipo de exigência ultrajante que os antigos reis podiam fazer, ilustrando a fúria que eles poderiam gerar se seus caprichos não fossem atendidos. O rei foi astuto ao dizer: "Minha palavra é final", que significava: eu não deveria ter que dizer outra palavra. Se vocês são tão inteligentes, vocês descobrirão qual era o sonho. O rei pode ter desconfiado de seus magos da corte quando exigiu que lhe narrassem o que era. A boa notícia era que, se acertassem, sua recompensa seria extravagante. Porém, se não conseguissem, todos seriam mortos, destroçados membro por membro, e para completar, ele transformaria suas casas em escombros. Era uma época ruim para ser um homem sábio na Babilônia. Nos versos 7 a 9 do capítulo 2, os magos tentaram pela segunda vez fazer com que Nabucodonosor revelasse seu sonho. Mas o rei não estava acreditando. Ele sentiu que eles estavam tentando manipulá-lo para que pudessem inventar uma interpretação. Então lhe repetiu suas exigências: "Contem-me o sonho, e eu saberei que vocês podem me dar a sua interpretação." Nos versos 10 a 11 do capítulo 2, os caldeus insistiram que sua ideia era impossível. Tão diplomaticamente quanto puderam, informaram ao rei que ele estava louco. Ninguém na terra poderia dar a conhecer o que o rei pedia. Ninguém poderia torná-lo conhecido a ele, exceto os deuses. Agora, eles estavam parcialmente corretos, porque ninguém na terra poderia torná-lo conhecido mesmo. Mas há alguém no céu, no entanto, que pode fazer qualquer coisa. Dos versos 12 ao 16 do capítulo 2, Nabucodonosor ficou violentamente irado. Ele não ia deixar que seus sábios lhe dissessem que não sabia o que estava pedindo. Ao tentarem acalmar a conversa com o rei, eles simplesmente assinaram sua sentença de morte. Foi emitido o decreto de que os magos deveriam ser executados, e essa ordem de morte se estendeu a Daniel e seus 3 amigos. Uma vez que Daniel soube o que havia acontecido, ele corajosamente foi ao rei e pediu mais tempo para dar a conhecer a interpretação. Nos versos 17 ao 23 do capítulo 2, Daniel e seus 3 amigos hebreus foram até o único que poderia libertá-los. Eles oraram ao Deus dos céus, e em uma visão à noite, Deus graciosamente revelou o mistério a Daniel.
Mas antes de Daniel tornar a informação pública, ele primeiro louvou o Deus dos céus. Mas por quê? Porque nós precisamos nos lembrar de que há um Deus no céu que reina sobre a confusão na terra e dar-lhe graças. Daniel louvou a Deus por sua sabedoria e poder. Embora este jovem e seus amigos tivessem sido condenados à morte por um rei, eles deram glória àquele que remove reis e os estabelece. O Deus deles é quem revela as coisas ocultas. Ao revelar o que ninguém mais poderia, Deus deu a Daniel sabedoria e poder para cumprir o pedido impossível do rei e chocar a Babilônia. Dos versos 24 a 30 do capítulo 2, Daniel confiantemente disse a Arioque, o capitão da guarda do rei, para suspender a execução. Ele então levou Daniel ao rei e fez o anúncio que Nabucodonosor estava esperando. Quando perguntado se poderia contar o sonho e sua interpretação, Daniel não deixou de dar glória devida a Deus pela revelação. Ele confessou que o mistério não foi revelado a ele porque ele tinha mais sabedoria do que qualquer pessoa viva. O que indica que, embora Daniel fosse a única pessoa na terra que sabia a resposta, ele era humilde. De fato, Deus não havia revelado a verdade a Daniel para mostrar como ele era inteligente. Ele o revelou para que o rei glorificasse a Deus. Dos versos 31 ao 35, Daniel informou ao rei que ele havia sonhado com uma estátua colossal que tinha uma cabeça de ouro puro, peito e braços de prata, barriga e coxas de bronze, pernas de ferro e pés parcialmente de ferro e parcialmente de barro. Em seguida, uma pedra feriu a estátua nos pés de ferro e barro e os esmagou. Depois disso, a estátua inteira se despedaçou e os metais foram levados como palha para nunca mais serem vistos. Mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma grande montanha e encheu toda a terra. Dos versos 36 a 38 do capítulo 2, depois de revelar o que só o rei sabia, os detalhes básicos do sonho, Daniel explicou o que ninguém sabia, a interpretação do sonho. O próprio Nabucodonosor era a cabeça de ouro, porque no que dizia respeito aos poderes terrenos, ele era o rei dos reis. Esse poder, no entanto, não se originou com Nabucodonosor. Pelo contrário, esse exilado hebreu disse corajosamente ao rei que o Deus dos céus, o Deus de Israel, havia concedido ao rei da Babilônia soberania, poder, força e glória. No verso 39 ele continua: além disso, o governo da Babilônia não duraria para sempre. O eventual desaparecimento do Império Babilônico foi ilustrado na destruição do resto da estátua, que representava os 3 grandes reinos gentios que seguiram a Babilônia na história. O reino ilustrado pelo peito e braços de prata foi o Império Medo-Persa, que derrubou a Babilônia décadas depois, quando Daniel servia o rei babilônico chamado Belsazar. O terceiro reino, representado pelo ventre e as coxas de bronze, foi a Grécia, sob Alexandre o Grande, que destruiu o Império Medo-Persa. Aqui vale uma observação. O Império Grego surgiu e desapareceu no período que chamamos de interbíblico, nos 400 anos que separam o Antigo Testamento do Novo Testamento. Aproximadamente de 333 a.C. a 165 a.C. Dos versos 40 a 43 do capítulo 2, é óbvio que quando Daniel veio para o 4º reino, algo estava diferente, porque ocupava mais da visão do que qualquer um dos outros. Em vista aqui está o grande Império Romano, forte como ferro, que esmagou a Grécia e se tornou o império mais dominante do mundo antigo. Ainda estava no poder quando Jesus nasceu.
Mas, embora o poder de Roma fosse inigualável e esmagasse todos os outros impérios, tinha uma falha, uma fraqueza. Na perspectiva de Deus, o que distinguia Roma eram seus pés e dedos, compostos de ferro e barro, uma mistura de duas substâncias que não se mantêm unidas. E, de fato, algo faria com que este reino se separasse por dentro. O Império Romano caiu não pela conquista militar, mas pela decadência interna, à medida que a imoralidade, o luxo devasso e a indisciplina colidiram com as estruturas governamentais de Roma para enfraquecer a vontade moral do reino e o desejo de governar com eficiência. A profecia de Daniel sobre esses 4 grandes impérios gentios do mundo antigo é tão precisa que muitos críticos afirmam que ela deve ter sido escrita depois do fato. Mas Daniel escreveu no século 6 a.C., centenas de anos antes do surgimento dos impérios grego ou romano. O rei cujo reino celestial governa o mundo, conhece todos os reinos terrenos que virão a acontecer. Afinal, como Daniel orou, ele remove os reis e estabelece os reis. Nos versos 44 e 45 do capítulo 2, a revelação desses 4 reinos mundanos foi seguida pela revelação de outro reino, o reino eterno de Deus. Esse reino é futuro, a ser cumprido quando Jesus Cristo retornar para estabelecer seu governo milenar. Ele é a pedra que foi cortada sem o auxílio de mãos, o que significa que ele é de Deus e Jesus é chamado de pedra em toda a Escritura. No sonho de Nabucodonosor, a pedra tornou-se uma montanha, isto é, um reino, que esmagará todos esses reinos e durará para sempre. Nos versos 46 a 49 do capítulo 2, Nabucodonosor recebeu exatamente o que havia exigido. Alguém lhe contou seu sonho e sua interpretação. Ele havia feito promessas generosas a quem pudesse, e agora ele caiu de bruços diante de Daniel e conferiu todas essas promessas a ele. O rei até admitiu que o Deus de Daniel era superior a todos os deuses da Babilônia. Seu Deus é realmente Deus dos deuses, Senhor dos reis. O maior rei da terra foi feito para confessar o domínio do verdadeiro Deus. Nabucodonosor fez Daniel governador de toda a província da Babilônia e governador-chefe de todos os sábios, como na história de José antes dele. O que é um lembrete de que Deus sabe como conceder autoridade àqueles que se submetem à sua autoridade. Ao longo de sua longa vida, Daniel continuou a trazer louvor e honra a Deus por sua fidelidade no meio de um império pagão. Ele também se lembrou de seus amigos, que foram promovidos junto com ele, e logo teriam sua própria oportunidade de provar sua fidelidade a Deus diante de uma ameaça mortal. No capítulo 3, dos versos 1 a 7, claramente Daniel era o homem do reino de Deus, e as ações de Sadraque, Mesaque e Abdenego no capítulo 3 ilustram outro tipo de resposta do reino, que é comum à nossa era. Um protesto por meio da desobediência civil. Isso envolve resistência pessoal deliberada a um decreto do governo que viola os padrões de Deus. A estátua de ouro que Nabucodonosor mandou construir deve ter sido impressionante. Tinha quase 30 metros de altura. O rei pode tê-lo estabelecido com a intenção de consolidar seu poder, reunindo todas as classes de seus oficiais para uma grande cerimônia. Esses governantes deveriam assistir à dedicação da estátua que o rei Nabucodonosor havia erguido e cair de bruços em adoração a ela. Qualquer um que rejeitasse essa ordem o faria sob pena de morte, sendo lançado em uma fornalha de fogo ardente.
Nabucodonosor pretendia se estabelecer como a autoridade religiosa suprema na Babilônia, bem como governante político indiscutível. Então todos fizeram o que foi dito, ou pelo menos quase todos. Nos versos 8 a 12 do capítulo 3, vemos que Sadraque, Mesaque e Abdenego estavam entre os oficiais presentes para essa grande reunião. O confronto era inevitável. Quando todas as pessoas que estavam reunidas se curvaram, esses três homens não. Como crianças na igreja olhando ao redor durante o tempo de oração para ver quais olhos estão abertos. Alguns dos caldeus viram os três jovens hebreus em pé, entre todos aqueles que se prostraram, e correram para Nabucodonosor para fofocar. O ciúme pinga de sua acusação contra os três judeus, que alcançaram altos cargos apesar de seus status de cativos. Esses pequenos funcionários da corte viram sua chance de destruir Sadraque, Mesaque e Abdenego, porque sua fé os proibia de adorar qualquer Deus, exceto o Deus verdadeiro de Israel, e eles não a perderam. Dos versos 13 ao 15 do capítulo 3, Nabucodonosor ficou furioso com o relato. É surpreendente que ele tenha dado aos acusados a oportunidade de responder às acusações contra eles. O que ele fez pode indicar a estima que ele tinha por eles. Mas não se engane, o rei só aceitaria uma resposta: submissão completa. Eles adorariam o ídolo gigante de ouro ou seriam queimados vivos. Apesar de seu louvor anterior ao Deus hebreu, Nabucodonosor acrescentou: quem é o Deus que pode resgatá-los do meu poder? Como antes, a pergunta do rei acabaria sendo respondida. Dos versos 16 ao 18 do capítulo 3, esses corajosos homens judeus recusaram a ordem direta do rei e se colocaram nas mãos de Deus. A resposta deles é impressionante. Se o Deus a quem servimos existe, então ele pode nos resgatar da fornalha de fogo ardente. Mas mesmo que ele não nos salve, queremos que você, como rei, saiba que não serviremos a seus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro. Em outras palavras, eles declararam: vamos temer a nosso Deus em vez de sua fornalha qualquer dia. Mas mesmo que ele decida soberanamente nos deixar queimar, ainda serviremos ao Deus vivo em vez de nos curvarmos ao seu ídolo morto, impagável. Eles preferiram a morte à infidelidade a Deus e, sem dúvida, se prepararam para a possibilidade deste dia com muita antecedência. Dos versos 19 a 23 do capítulo 3, o nível de raiva de Nabucodonosor, quando sua autoridade foi desafiada, é difícil de imaginar. Ele ficou transtornado. Ele deu ordens para aquecer a fornalha 7 vezes mais do que o habitual, para corresponder à sua fúria. Quando Sadraque, Mesaque e Abdenego foram lançados nas chamas, o calor radiante era tão grande que os homens que os carregavam foram mortos. Sem dúvida, eles estavam vestindo roupas que eram inflamáveis. Os fiéis hebreus não tinham a menor chance de sobreviver, humanamente falando. Nos versos 24 a 27 do capítulo 3, Nabucodonosor passou de transtornado para maravilhado, boquiaberto, porque ele podia ver que não só os homens estavam andando no fogo ilesos, mas havia 4 deles. O quarto parecia um filho dos deuses. Quando o rei percebeu que os homens que ele havia condenado haviam sido divinamente resgatados, ele os chamou para sair. E nem um fio de cabelo de suas cabeças foi chamuscado, ou cheiro de queimado havia neles. A fornalha de Nabucodonosor provou ser nada além de um passeio no parque. Dos versos 28 a 30 do capítulo 3, o rei exclamou: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Ele enviou seu anjo e resgatou seus servos que confiaram nele.
Eles violaram a ordem do rei e arriscaram suas próprias vidas em vez de servir ou adorar qualquer Deus, exceto o seu próprio Deus. O rei então recompensou os 3 jovens hebreus e honrou seu Deus. Mas este não foi o último encontro de Nabucodonosor com o Altíssimo. Mais uma vez, o rei se esqueceria de Deus e se exaltaria. E mais uma vez, o Deus vivo o humilharia. No capítulo 4, dos versos 1 a 3, o capítulo 4 começa com um testemunho notável do grande rei Nabucodonosor dos milagres e maravilhas que o Deus Altíssimo realizou em sua vida. Este rei pagão foi feito para ver que o reino do Senhor é um reino eterno e seu domínio é de geração em geração. Esta, de fato, é a segunda vez que o rei se refere a Deus como Deus Altíssimo. Este nome, ou a variação O Altíssimo, aparece 13 vezes no livro de Daniel. O título refere-se à capacidade de Deus de dominar os reinos dos homens e sua superioridade sobre todos os chamados deuses. Como Nabucodonosor está prestes a explicar, ele aprendeu isso da maneira mais difícil. Deus ensinou a Nabucodonosor que a agenda do seu reino governa soberanamente sobre todos. Dos versos 4 a 9 do capítulo 4, a experiência de mudança de vida de Nabucodonosor começou com um outro sonho perturbador. O rei contou a seus magos, médiuns, caldeus e adivinhos sobre isso, mas eles não conseguiram interpretar. Quando todos os outros falharam, o rei mandou chamar Daniel. É estranho que Nabucodonosor tenha perguntado a seus sábios em vez de procurar Daniel primeiro, dada a experiência passada de Daniel com sonhos. Mas aparentemente Nabucodonosor era um aprendiz lento. Nabucodonosor havia nomeado Daniel Beltesazar, com o nome de seu deus babilônico Bel. O homem se apegou a seus ídolos pagãos. Nos versos 10 a 18 do capítulo 4, o sonho de Nabucodonosor começou bem. A árvore que ele viu cresceu grande e forte, e foi tão frutífera que todo tipo de criatura foi provida por ela. Mas então um santo deu a ordem para cortar a árvore e desnudá-la, deixando apenas um toco. Em seguida, o toco deveria ter uma faixa de ferro e bronze ao redor. Deixá-lo ser encharcado de orvalho sugere que a árvore era na verdade um homem. Ele deveria enlouquecer e receber a mente de um animal por 7 anos. Qual era o objetivo desse decreto? Para que os vivos saibam que o Altíssimo é governante dos reinos humanos. Dos versos 19 a 27 do capítulo 4, Deus aparentemente revelou a Daniel o que o sonho significava assim que Nabucodonosor terminou de contá-lo, porque a interpretação deixou Daniel atordoado por um momento. Ele não desejava mal ao rei, ele queria vê-lo se arrepender diante de Deus e impedir esse terrível julgamento contra ele. Daniel deu ao rei as boas novas, seguidas pelas más. Nabucodonosor não era apenas a árvore, mas também o toco. A última palavra na visita de Daniel foi seu apelo sincero para que Nabucodonosor se arrependesse e se entregasse à misericórdia de Deus. Mas, curiosamente, não houve nenhuma resposta do rei. Dos versos 28 a 33 do capítulo 4, o tempo passou e Nabucodonosor aparentemente esqueceu a advertência de Deus sobre o julgamento de sua arrogância. A extensão da graça de Deus, que durou 12 meses, não levou o rei a se arrepender. Um dia, ele olhou para fora de seu palácio e exclamou: "Não é esta a Babilônia grande que eu construí pelo meu vasto poder e pela minha majestosa glória?" Em outras palavras, seu orgulho atingiu o auge e ele se congratulou pelo esplendor do reino que havia estabelecido. Mas naquele exato momento, uma voz veio do céu declarando o julgamento que Nabucodonosor havia visto em seu sonho.
Imediatamente ele foi atingido por uma forma de loucura, levando-o a se comportar e viver como um animal. Dos versos 34 a 37 do capítulo 4, algum tempo depois, após seu longo castigo, Nabucodonosor fez uma declaração muito diferente da anterior. Ele louvou o Altíssimo, dizendo que seu domínio é um domínio eterno, ele faz o que quer, ninguém pode bloquear sua mão. O rei da Babilônia havia aprendido, através de sua humilhação, quem estava realmente no comando. Com sua sanidade de volta, ele foi restabelecido sobre seu reino. As últimas palavras registradas de Nabucodonosor na Bíblia são estas: Deus é capaz de humilhar aqueles que andam em orgulho. É assim concluímos a exposição de hoje. E eu gostaria de meditar com os irmãos nas duas histórias principais desses 4 capítulos que lemos: a revelação e interpretação do sonho de Nabucodonosor e a história da fornalha. Perceba comigo a postura e a atitude desses 4 servos de Deus. Primeiro, eles, embora escravos de Nabucodonosor, continuaram servos piedosos do Deus Altíssimo. Segundo, eles trocaram o banquete real, as iguarias do rei, por legumes e água, para não pecarem contra o Senhor. Terceiro, quando suas vidas estavam única e exclusivamente nas mãos de Deus, eles confiaram e sua fé foi honrada. Quarto, em nenhuma das situações eles se exaltaram como se por mérito próprio o sobrenatural tivesse acontecido. E quinto, nas duas histórias, o Deus de Israel foi reconhecido e exaltado como o único e soberano Deus. Que o Eterno os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.